Senhores, então muito bem. Vamos lá que nós vamos hoje encerrar nosso conteúdo programático aqui, falando da fase final da execução do processo de trabalho. Hoje nós vamos abordar a figura dos embargos e vamos falar também do recurso cabível na fase de execução contra aquela decisão que julga os embargos, que é o chamado agravo de petição, né? No nosso último encontro, nós falamos sobre a questão da liquidação da sentença e aprendemos que na fase de liquidação a gente define o quanto de beato, através de cálculo das partes ou através de uma perícia, o juiz vai decidir por qual valor prosseguirá a execução. E decidido esse valor, que a gente chama de sentença de liquidação, que nada mais é do que a homologação do valor dos cálculos, é expedido o mandado de citação e aí, o devedor é citado para que ele pague em 48 horas o débito ou indique bens a penhora de forma que ele garanta o juízo, Se ele não o fizer, haverá a penhora de tantos bens quanto necessário para poder garantir a execução, satisfazer o crédito. Então, vejam, senhores, que a primeira questão que a gente tem que tratar quando a gente fala na execução trabalhista é que os embargos do executado, ou os embargos à penhora, ou os embargos à arrematação, ou os embargos à adjudicação, ou os embargos de terceiro, enfim. Os embargos à execução, nós já sabemos, e é assim no CPC e aqui também no processo de trabalho é assim, os embargos, a gente fala embargos à execução, a gente está falando do gênero, Mas na execução existem espécies de embargos que a gente pode apresentar e todas elas são cabíveis e compatíveis com o processo trabalhista. O embargo, por exemplo, do devedor, o embargo do executado, o embargo da penhora, que é contra o ato de penhora de constrição, o embargos à adjudicação, ou os embargos à arrematação, nós vamos falar deles aqui já, mas é fato que na fase de execução, quando garantido o juízo, é facultado à parte oferecer a defesa na execução, e essa defesa em fase de execução a gente chama de embargos. Vejam, senhores, que por força do artigo 884 da CLT, para que eu apresente meus embargos, para que eu possa interpor os meus embargos, eu preciso garantir a execução. O artigo 884 da CLT, ele inicia a sua redação da seguinte forma: garantida a execução, ou penhorados os bens, o executado terá o prazo de 5 dias para apresentar os embargos. Então vejam, senhores, aqui o seguinte: primeiro ponto, requisito para admissão para que o seu embargo seja processado, para que ele seja admitido, Então, para que você possa interpor os embargos, para que ele seja admitido pelo juízo e para que, assim, ele possa ser objeto de julgamento, você precisa, antes de mais nada, garantir o juízo. Se não houver garantia ao juízo, se não houver bem penhorado, não será sequer admitidos os embargos interpostos. Esse é o primeiro requisito. O prazo para a interposição dos embargos é de 5 dias, Então, uma vez garantido o juízo, ou seja, se foi caso de penhora, penhorou hoje alguma coisa lá, penhorou um patrimônio hoje. A partir de amanhã, ou seja, dia útil seguinte, você terá prazo de 5 dias úteis. Não é contado de juntada do mandado, de juntada de AR, nada disso. Feita a garantia do juízo, por depósito judicial, por indicação de bem, por penhora, no dia seguinte à prática do ato que garante o juízo, começa o prazo de 5 dias para interpor os embargos. Esse prazo é contado tal como os demais prazos, exclui o dia do início, inclui o dia do vencimento, conta-se em dias úteis, ok? E aí não é de juntada do processo, nada disso. Vou frisar, garantir o juízo, o ato que garante o juízo, por exemplo, houve a penhora, 5 dias a contar da penhora, beleza? Não fiquem esperando publicar,
não fique esperando juntar nada no processo, porque o prazo é de 5 dias a partir da garantia do juízo. O prazo para o exequente responder aos embargos também será de 5 dias úteis. Então, apresentados os embargos, o juiz determinará a intimação do exequente, embargado, para que ele apresente a sua impugnação. Nós já falamos aqui, né, vamos reforçar para a gente usar a nomenclatura técnica correta. Olha só, quando eu tenho um recurso, eu tenho o nome para a resposta do recurso de contra-razão. Recurso ordinário, contra-razões, né? Com 2 R's, tudo junto. Recurso de revista, contra-razões. Se for agravo, a resposta chama contra-minuta, tudo junto, sem hífen. Então, qualquer tipo de agravo, a resposta é contra-minuta. Se for embargos, a resposta do embargos chama impugnação, qualquer tipo de embargo. Então, o fato é que garantiu a execução ou foi penhorado os bens, prazo, 5 dias para apresentar embargos. O juiz recebe os embargos, intima o exequente ou embargado para esse apresentar sua impugnação no mesmo prazo de 5 dias. Em regra, senhores, a CLT prevê que nos embargos nós temos uma restrição de matéria, que é aquelas alegações ligadas ao cumprimento da decisão, ao cumprimento do acordo, à quitação da execução ou à prescrição da dívida. Acontece que nós já sabemos, né, que os embargos eles são e têm o objetivo de oferecer resistência à execução por algum tipo, né, de restrição ou por algum tipo de equívoco ou por algum tipo de excesso ou em razão de algum procedimento que não foi respeitado, né? Então, além dessas hipóteses, a gente também tem a possibilidade de apresentar os embargos na execução trabalhista naquelas hipóteses previstas no CPC. E aí, nós vamos poder fazer os embargos desde que a matéria seja uma das matérias que permite a interposição desses embargos, tais como excesso de execução, por exemplo. Lembra que a gente falou do cálculo de liquidação e que a decisão do juiz que homologa o cálculo de liquidação não é recorrível? Muito bem, garantido o juízo é agora, né, na fase de embargos, que você pode questionar o valor da liquidação, que você pode questionar, por exemplo, o critério ou a base de cálculo ou qualquer outra questão relativa ao a liquidação de sentença, ao seu quanto beato. Veja bem, eu posso então arguir alguma ausência, nulidade de citação, eu posso arguir inexigibilidade da obrigação, porque já é cumprida, por exemplo. Eu posso arguir que o bem penhorado foi ou é objeto, bem de família, né? O imóvel é bem de família, se fosse o caso, né? Um exemplo. Eu posso alegar que a avaliação da garantia do juízo quanto da penhora foi uma avaliação equivocada. Eu posso alegar que a acumulação de valores indevidos. Eu posso alegar que existe retenção de benfeitoria útil no caso de entrega de coisa certa. Eu posso alegar incompetência do juízo, claro que se for o caso, né? Se enquadrar, ou seja, qualquer matéria que seria lícita, né, da gente alegar dentro de uma execução pelo Código de Processo Civil, desde que ela tenha aplicação no processo trabalhista. Então, é agora, no momento dos embargos, que eu vou oferecer resistência, que eu vou demonstrar para o juízo que, por algum motivo, aquele cálculo homologado, aquela conta que foi apresentada, tem algum equívoco. E aí entra um segundo requisito para a apresentação dos embargos. Além da garantia do juízo, obviamente, observado o prazo legal de 5 dias para a sua interposição, eu posso, em sede de embargos na execução, impugnar toda a matéria que foi objeto
dos cálculos, aquele cálculo que o juiz homologou, chamada sentença de liquidação, aquele cálculo que o juiz disse que é o correto, seja ele da perícia ou feito pela parte, como nós aprendemos antes, agora é que ele pode ser impugnado. Então, nos embargos à execução, eu posso atacar, literalmente, o conteúdo dos cálculos. Eu posso questionar, por exemplo, o índice de correção aplicada. Eu posso questionar a apuração do INSS, a alíquota, a base de cálculo. Eu posso questionar a hora extra, como a forma pela qual foi apurada, se o adicional está correto, se a base de cálculo está correta, se o reflexo está correto, enfim. Desde que eu delimite em matéria de defesa dentro dos embargos que o limite da lide, o que foi objeto de condenação, transitou em julgado, está apurado de forma equivocada. E aí eu tenho que apresentar o que eu entendo que está equivocado, por que eu entendo que está equivocado e qual o ponto do equívoco, né? Então eu tenho que apresentar a matéria objeto de impugnação, o valor objeto de impugnação, né? Aquela parcela que eu estou impugnando, o valor que está sendo impugnado, por que eu estou impugnando, em que reside a diferença e qual o valor que eu entendo devido. Então, um exemplo, se eu vou impugnar um cálculo que apura uma hora extra, eu vou dizer que o valor está errado, porque, por exemplo, a base de cálculo está equivocada, utilizou-se um salário, sei lá, de 1.800, quando, na verdade, o salário, conforme o contra-cheque de folha tal, era 1.500. Utilizou um adicional de 70%, quando, na verdade, o adicional aplicável era 50%, conforme sentença. Um exemplo, tá, gente? Só para vocês entenderem. Então, aquele valor que foi apurado e que deu lá 10.300 de hora extra está equivocado, porque feita a conta com o salário correto, com o adicional correto, o valor apurado seria de 8.100. Então, há uma diferença no cálculo de R$ 2.200 que fica impugnada e requer que o juiz dê provimento aos meus embargos, receba meus embargos, proveja meus embargos para que a conta seja adequada, corrigida e faça constar que as horas extras são de X reais, entendeu? Então, é assim que funciona a ideia dos embargos quando a gente quer utilizá-lo, né, utilizar os embargos para impugnar a liquidação ou o cálculo de liquidação de sentença. Lembrando aos senhores que em matéria de embargos se enquadra todas as hipóteses legais, como eu já dizia, né, inclusive os recolhimentos previdenciários. Por exemplo, o devedor ele pode embargar os cálculos por erro, por exemplo, no cálculo da previdência. Imagina que uma empresa seria optante pelo simples e na hora de fazer a conta não foi observada a opção pelo simples, usou uma alíquota maior, gerou diferença. Pode fazer isso também, né? Essa impugnação também nos embargos, né, do executado. Fato é, senhores, que toda matéria objeto do cálculo de liquidação, todas as parcelas que foram apuradas podem ser objeto de embargos, pode ser objeto de impugnação. E o momento é agora, né? Então, eu vou apresentar embargos do devedor sempre que o juízo estiver garantido e sempre que aqueles objetos, parcelas objeto da liquidação, tenham algum equívoco que mereça ser corrigido, ok? Uma coisa importante que a gente tem que falar também com relação à questão dos embargos é que, além dele observar a tempestividade, além dele observar a questão da impugnação especificada das parcelas, além dele observar a garantia do juízo, ele também precisa ser fundamentado com matéria de direito, matéria de prova, matéria de fato com relação às alegações, porque na Justiça do Trabalho é possível que o juiz rejeite liminarmente os embargos e ainda, entendendo que eles são manifestamente protelatórios, ou seja, que lhes falta objeto, fundamento, né, demonstração com argumento e elemento do processo de prova ou jurídico
para que sejam procedentes, se a parte não fizer a fundamentação, não fizer a impugnação especificada, é possível que o juiz, considerando ele manifestamente protelatório, imponha multa, né, ao embargante. Regra geral, essa multa ela é revertida ao embargado. Então é complicado. Por quê? Porque você pode entrar com os embargos e ao invés de você ter sucesso, ter êxito e até diminuir o valor da execução, você pode aumentar o valor da execução em razão de multa por embargo protelatório. Então, muito importante, né, observar isso. O procedimento será o seguinte: você interpõe o seu embargo para o juiz da execução. Então, se a sua execução corre lá, por exemplo, na primeira vara, você vai interpor os embargos para o juiz da primeira vara, ele recebe os embargos, vai observar se o embargo é tempestivo. Se ele for tempestivo, ele vai analisar se a matéria dos embargos é matéria passível de ser arguída por embargo, né? Se é um dos casos previstos em lei. Em sendo, ele vai analisar se de fato há garantia do juízo, e se ele entender que tudo isso está presente, ele dará vista, vai abrir vista, vai mandar intimar o exequente embargado para que ele proceda à impugnação. O prazo, como eu já falei, é de 5 dias úteis. E na sequência, o juiz observará se é necessário, pela alegação das partes, a produção de prova. Se houver necessidade de prova de fato, prova que se faz por testemunhas, o juiz vai marcar uma audiência audiência de instrução e julgamento, né, para conhecer, colher as provas e, obviamente, julgar os embargos. Se o juiz entender que a matéria objeto dos embargos é uma matéria que versa somente sobre questão de direito, ou seja, está discutindo, por exemplo, o índice de correção monetária e juros aplicáveis àquela questão, e que o cálculo aplicou diferente, ou está discutindo somente se o adicional da convenção coletiva é aplicável em determinado período ou não, se é o da Constituição Federal, ou está discutindo se a alíquota da Previdência é a alíquota maior ou menor em razão de enquadramento da empresa, por exemplo, como tanto simples. Enfim, se forem matérias jurídicas, matérias de direito, que não demandam prova testemunhal, não haverá designação de audiência. O juiz simplesmente vai concluir o processo para fazer o julgamento. Vai julgar os embargos, né? E, julgando os embargos, ele vai proferir uma sentença. Essa sentença, o juiz vai manifestar, ele vai analisar ponto a ponto as matérias que foram arguídas nos embargos. Ele vai analisar as matérias arguídas pelo embargante, ele vai, obviamente, analisar as matérias da impugnação, né, que foram levadas aos autos pelo embargado, ele vai analisar a prova do processo, ele vai analisar a sentença, aquilo que foi determinado na liquidação, ele vai analisar os cálculos, enfim. Ele vai observar o objeto dos embargos, né, e vai proceder ao julgamento, né? Quando ele faz o julgamento, ele profere uma sentença, que é a sentença que julga os embargos. Obviamente julga os embargos, obviamente julga também a impugnação. E aí, senhores, por ser sentença, o juiz tem que cumprir todos aqueles requisitos quanto à fundamentação, motivação da decisão, que vale para uma sentença normal, lá do artigo 93 da Constituição Federal ou até dos princípios trabalhistas. Então, ele vai ter que conhecer das alegações, manifestar-se precisamente sobre essas alegações, analisar se há de fato o que está sendo arguído no embargo, se é caso de prescrição, se é caso de pagamento parcial, se é caso de compensação, se é caso de equívoco na aplicação dos juros, enfim. Ele vai analisar, vai manifestar, vai fundamentar o seu entendimento e vai proferir uma decisão, que é a decisão que julga os embargos e, obviamente, julga também a impugnação, né? E aí é importante, porque no processo do trabalho, a gente tem sempre que lembrar que o que se busca, sobretudo, é uma efetividade, uma celeridade, né, maior, ou seja,
a ideia é que o processo não se delongue, por isso que a gente, inclusive, chamou a atenção dos senhores aqui para terem cuidado com relação à questão dos embargos protelatórios, né? Porque se o procedimento, se o seu embargo for considerado um embargo protelatório, você pode ser multado. O que seria, por exemplo, um embargo protelatório? Imagina que não houve a garantia do juízo, né? Você não garantiu o juízo, não houve penhora que garantisse o juízo, ou não há valor depositado, não houve bloqueio para sem júri, enfim. Você está entrando com os embargos, mas não há, por exemplo, penhora realizada, ou não há bem nomeado, ou não há, por exemplo, depósito em dinheiro que garanta o juízo, enfim. Você entra com embargos, mas não há garantia. Se não há garantia, senhores, se não é cumprida a exigência da garantia do juízo, você vai correr o risco, né, de ter seus embargos julgados protelatórios, e aí haverá multa. Só lembrando que essa exigência de garantia do juiz, ela tem exceção da lei, né? Se vocês pegarem lá o artigo 884, vocês verão, por exemplo, que no parágrafo 6º, que essa exigência de garantia ela não se aplica à entidade filantrópica, nem aqueles que são diretores dessas instituições. No resto, todas têm que ter a garantia. Fato é que o juiz, então, vai proferir, né, o julgamento. E do julgamento, as partes serão intimadas. É uma sentença, como eu falei, o juiz vai manifestar, vai fundamentar e vai intimar as partes da decisão que ele der lá no julgamento dos embargos. Aí, o que vai acontecer? Julgados os embargos, inicia-se o prazo para o recurso cabível contra a decisão proferida nos embargos do executado, nos embargos da execução, né? Esse recurso é o chamado agravo de petição. Então, quando o juiz julga os embargos, ele profere uma sentença. E nessa sentença, ele vai dizer, né, se está correto o cálculo, ele vai dizer se a penhora permanece ou não, ele vai dizer se as alegações quanto à diferença de recolhimento, de valor, de alíquota, de previdência, enfim, vai dizer se está certo ou se está errado. Se ele entender que os embargos estão corretos e que merecem ser providos, ele tem que determinar na sentença que os cálculos sejam corrigidos, né? Então, ele vai determinar lá que seja feita a correção daqueles cálculos, a correção daqueles valores e que haja a retificação, ou pelo perito, ou pela parte, ou por quem procedeu ao cálculo, ok? Se ele entender que não, os embargos não têm procedência, que de fato aquela conta que foi apresentada é correta, ele vai indeferir os embargos e vai manter, né? Vai declarar que são subsistentes, que estão corretos, tanto os cálculos quanto a própria penhora ou garantia do juízo. Então, observem, senhores, que a partir dessa decisão é que vai se delimitar a possibilidade de qual conteúdo será objeto de recurso. Fato é que, proferida a sentença, proferido o julgamento dos embargos, né, inicia-se o prazo para interposição do recurso contra essa sentença, que chama-se agravo de petição. Aí vamos só lembrar que, como eu disse aqui, os embargos podem ser do executado, quanto às matérias previstas no artigo 884, pode ser embargos à penhora, aí nós já sabemos, né, que embargo à penhora é o embargo que questiona o ato praticado de constrição de bens, né? O objeto dos embargos aí não é discutir, por exemplo, o valor do cálculo. O objeto do embargo à penhora é discutir, por exemplo, se o bem é empenhorável ou não. Imagina os senhores, por exemplo, que é o caso de penhora sobre um bem de família. Eu não vou entrar com embargo à execução. Eu vou entrar com embargo à penhora, porque foi feito penhora de um bem de família. Eu entro em embargo à execução se eu estiver discutindo, por exemplo, excesso de execução.
a conta está errada, a conta está para mais, né? Está sendo cobrado aqui um valor além daquele valor devido. Ou imagina que a minha execução chegou num ponto que houve o leilão do bem. E aí houve uma arrematação. E eu entendo que algum daqueles atos necessários para validar a arrematação não foram praticados. Então eu quero questionar o ato que arrematou o imóvel no leilão. O nome do embargo não é embargo à execução, é embargos à arrematação. Não, o caso não foi esse. O caso do meu processo é o seguinte: o reclamante ele ofereceu o próprio crédito para penhorar o imóvel lá que foi a leilão para pagamento da dívida. Adjudicou, né? O nome disso é adjudicação, nós já sabemos lá do processo civil, estamos só lembrando aqui e dizendo que é aplicável ao processo de trabalho. Então é caso de adjudicação, eu quero discutir essa adjudicação, porque eu entendo que o imóvel vale muito mais do que o crédito reclamante, enfim. Não é caso de adjudicação, quero discutir essa adjudicação. O nome do meu embargo será embargos à adjudicação, né? Então, é claro, senhores, que nós temos que observar que, conforme a matéria que eu pretendo impugnar, é que eu vou decidir qual será o meu embargo, ou seja, de acordo com o seu objeto, né? Muito importante, normal. E tem ainda aquela figura do desembarque terceiro, que também é possível no processo de trabalho. Vocês já aprenderam ele lá no processo civil, né? A CLT, ela não prevê especificamente a possibilidade de embarque terceiro. Os senhores não encontrarão nenhum artigo específico da CLT que fale dos embargos de terceiro. Então, aqui nesse caso, será aplicado subsidiariamente o CPC. Mas os senhores já sabem que lá no CPC existe a figura possível dos embargos de terceiro. Embargo de terceiro é aquele em que há um possuidor da coisa, né? Alguém que não é parte no processo, por isso o nome de terceiro, né? Que é o possuidor da coisa, ele pode interpor, por ter uma ligação direta com o bem constrito, com o bem penhorado, né, e possua sobre esse bem direitos, né, que ele tem algum tipo de direito que aquele ato de penhora, aquele ato de restrição está infringindo, está prejudicando, está atacando esse direito. Então ele vai, com base lá no CPC, artigo 674, né, do CPC, ele vai sendo terceiro, né, e cumprindo a condição de terceiro, ou é cônjuge, ou é companheiro de alguém que tem a sua ameação, ou é um adquirente de bem de boa-fé, né, que não fraudou na aquisição, enfim, ou que está sofrendo uma constrição judicial em bem que é seu e não do credor, enfim, ou que tem uma garantia real, por exemplo, sobre aquele bem, enfim, aqueles casos lá normais do CPC. Fato é que, se ele é terceiro em relação ao processo e teve algum bem seu atingido pelo ato judicial de constrição, ele pode oferecer os embargos de terceiro, que vão ser conhecidos e julgados no processo trabalhista normalmente. Então, quando a gente fala que há uma decisão que julga os embargos, obviamente, qualquer tipo dos embargos possíveis. Fato é que da sentença que julga os embargos, caberá a figura de um recurso que chama agravo de petição. Atenção! Agravo de petição é uma figura típica, própria, exclusiva do processo de trabalho. Não existe agravo de petição no CPC, não existe agravo de petição no CPP. Agravo de petição é recurso típico, próprio, específico do direito do trabalho. Os senhores não encontrarão agravo de petição em outra seara processual. E é o recurso no processo do trabalho previsto como sendo via adequada para impugnar as decisões proferidas no processo na fase de execução. Quando o juiz julga os embargos apresentados na fase de execução, como eu disse, quais embargos? Dependendo da matéria, todos eles, e você não concorda com a decisão, com o julgamento dos embargos, seja você embargante ou embargado,
você pode interpor o recurso. Nome do recurso, agravo de petição, previsto na CLT, no artigo 897, letra A. Lá os senhores encontrarão. Cabe agravo no prazo de 8 dias, A, de petição das decisões do juiz ou presidente nas execuções. Então, vejam aqui que o agravo de petição, recurso próprio de direito do trabalho, tem finalidade específica: impugnar, atacar, questionar, reformar decisão proferida na execução trabalhista. E está previsto lá no artigo 897, letra A. Conclusão lógica: não existe, não cabe agravo de petição na fase de conhecimento, né? Só cabe agravo de petição na fase de execução. O prazo para interpor agravo de petição é de 8 dias úteis, contados da publicação da sentença que julga os embargos ou da decisão proferida pelo juiz da execução. Então, o juiz proferiu a decisão, publicou, exclui-se o dia do início e inclui o dia do vencimento. Dias úteis, 8 dias úteis, né? Será meu prazo para proceder ao agravo de petição, ok? O agravo de petição... Oi, quem está falando? Henrique? Tira uma dúvida. Fala, Henrique. Esses 8 dias, com a inclusão do PJE, está incluso a leitura automática de 10 dias? No processo eletrônico trabalhista, é diferente do processo eletrônico do Tribunal de Justiça. Aquela lei do PJE que fala do processo eletrônico e tal, lá no processo da Justiça Comum, ele fala sobre leitura automática. No processo do trabalho, o prazo vai ser contado da publicação no DJE. Lembra que a gente falou sobre o Diário Judicial Eletrônico, quando a gente falou do PJE? Então, olha só, a regra é: publicou no Diário Judicial Eletrônico, então publicou hoje, saiu hoje a publicação no Diário Judicial Eletrônico, amanhã, primeiro dia útil seguinte, iniciará o seu prazo, independente se você leu ou não leu lá no PJE. Tanto que no processo trabalhista não há confirmação de leitura. A data da ciência pela publicação. Se você olhar o PJE trabalhista, você vai observar lá que lá não tem negócio de dia que você tomou ciência ou dia da leitura. Lá existe data da ciência pela publicação. Publicação, ciência e termo do prazo. Só. Então, para nós, no processo de trabalho, dada a figura de efetividade, celeridade, simplicidade, etc., publicou no dia seguinte. Entendeu, Henrique? Ficou claro aí ou não? 100%. Diferente lá da Justiça Comum, certo? Então, veja bem, posso interpor o agravo de petição no prazo de 8 dias úteis. Um detalhe, o agravo de 8 dias úteis a partir da publicação da decisão que julga lá, né, a questão objeto da execução. Detalhe importante, tá, senhores? No agravo de petição, para que ele seja conhecido, para que ele seja julgado como critério de admissão, além de cumprir todos aqueles requisitos que nós já aprendemos aqui, sobre requisito de admissibilidade de recurso, que são os pressupostos genéricos, etc., além de cumprir tudo aquilo, o meu agravo de petição tem especificamente que cumprir a um critério que é semelhante àquele dos embargos e que tem a ver com aquela impugnação especificada que nós aprendemos no processo do trabalho, princípio da impugnação especificada, que é o seguinte: delimitação da matéria. Eu preciso, no meu agravo de petição, delimitar a matéria sobre a qual eu estou recorrendo. O que é que eu estou impugnando? Então, eu tenho que justificadamente delimitar quais são as parcelas, qual a matéria, quais os valores que eu estou impugnando. Inclusive, eu tenho que apontar qual o valor que eu entendo correto. Então, se eu quero fazer um agravo de petição de forma correta, para que ele seja conhecido e provido, eu preciso impugnar as horas extras, impugnar a base de cálculo das horas extras, indicar por que eu estou impugnando. Olha, o salário é 1.500, não é 1.800, por exemplo. O adicional é 50%, não é 70%, por exemplo. Então, o valor, seguindo aquela linha do exemplo que a gente dava antes, não será de 10.300, será de 8.100. Então, eu preciso fazer isso no meu agravo de petição. E indicar a diferença aqui está maior, 2.200. Se eu não fizer isso, se eu não delimitar a matéria, se eu não justificar porque eu estou impugnando, se eu não apresentar os valores, o motivo da impugnação dos valores,
e se eu não apresentar a diferença que eu entendo devida e o valor que eu entendo correto, meu embargo de petição não será conhecido, né? É necessário, conforme o parágrafo 1º do artigo 897 da CLT, é necessário que eu apresente e delimite de forma específica no agravo de petição, né? E justifique a matéria e os valores que eu estou impugnando, sob pena do meu agravo de petição não ser sequer recebido. Ele não vai ser nem mesmo conhecido. Ok? Muito importante isso, tá, senhores? Outra coisa importante quando a gente fala em agravo de petição. Ele tem efeito devolutivo, tal como os demais recursos trabalhistas, ou seja, devolve ao tribunal o conhecimento das matérias que são objeto de especificação. Tudo aquilo que eu estou impugnando no meu agravo será devolvido para conhecimento e manifestação do tribunal. Somente a matéria que eu delimitei, somente a matéria que eu impugnei, somente a matéria que eu justifiquei e apresentei de forma correta. Caso contrário, né, meu agravo de petição não será conhecido e as matérias que excedam aquelas matérias que foram objeto do embargo, né? Porque também se eu arguir alguma coisa no embargo e arguir coisa diferente no agravo de petição, supressão de instância. Eu tenho que arguir a mesma matéria objeto dos embargos. E tenho que delimitar, justificar, impugnar, apresentar valores, senão, o que não cumprir esses requisitos, sequer serão conhecidos, né? O efeito é devolutivo, como eu disse, não é efeito suspensivo, devolve para o tribunal a matéria, né? Aquilo que foi objeto da minha impugnação, tá certo? O tribunal, então, vai manifestar e vai julgar naquele limite. Quando eu interponho o agravo de petição, eu não preciso fazer preparo. Por que eu não preciso fazer preparo? Uma condição lógica. Olha, nós não falamos aqui que para apresentar embargos o juiz tem que estar garantido? Se o juiz está garantido, significa dizer que eu já cumpri, ou com penhora, ou com depósito de valor. Quando a gente estudou aqui, por exemplo, recurso ordinário, ou recurso de revista, ou agravo de instrumento, nós aprendemos que o depósito recursal que é feito para a interposição desses recursos, ele tem uma finalidade, que é garantir o juízo. Não é pagamento, é depósito, fica lá. No final pode voltar, pode ser abatido na dívida. Então, veja, se o depósito recursal tem finalidade de garantia do juízo, quando eu entro com embargos embargos na execução, o juízo já está garantido. Então, por óbvio, se eu estou entrando para agravo, já tem garantido o juízo. A não ser que o meu agravo, tal como o meu embargo, seja meramente procrastinatório, protelatório, e eu tomei multa, porque aí eu entrei com embargo sem ter garantido o juízo. Aí já tomei até multa. Mas numa situação normal, de cabimento correto do agravo de petição, o juízo já está garantido. Então, se o juízo já está garantido, não há que se falar em depósito recursal, nem há que se falar em pagamento de custas, porque já foram realizadas, né? Sob pena do seu agravo sequer ser admitido. Se você está entrando com agravo sem ter garantido o juízo, não há nem que se falar em agravo, né? Eu vou interpor meu agravo de petição perante o juiz que proferiu a decisão da execução. Então, se o juiz lá da primeira vara, onde tramita a minha execução, proferiu a decisão dos embargos, eu vou interpor o agravo de petição perante a primeira vara, né? E aí, o juiz vai receber o meu agravo, vai observar o cumprimento de todos esses requisitos que nós falamos aqui, um a um, e vai abrir vista para o agravado. O agravado, então, terá prazo igual, né, ao agravante, ou seja, 8 dias úteis, vai ser intimado, da intimação vai contar 8 dias úteis, para que ele apresente a sua contraminuta, a resposta ao agravo de petição. Então, ele vai apresentar contraminuta, tudo junto, ao agravo de petição, prazo 8 dias, né? Recebida a contraminuta, o juiz remete o processo, remete o agravo para o TRT, né? Vai o processo todo, processo eletrônico, e o TRT, então, vai determinar o julgamento do agravo de petição. Quando ele chega lá no tribunal, né? no TRT,
ele será distribuído, né? A tramitação dele, senhores, é bem parecida com o recurso ordinário. Ele vai ser distribuído para uma turma, ele vai receber um relator, vai receber um revisor, né? Vai ser nomeado um desembargador lá, relator, um desembargador revisor, um desembargador vogal. O processo vai para julgamento, eles fazem os votos, é permitida a sustentação oral, a defesa em tribuna, e aí será proferido julgamento do agravo de petição. E aí o tribunal vai voltar a manifestar sobre aquelas matérias que são objeto, né, do agravo, e vai proferir o acordo, vai proferir o julgamento do agravo de petição. É possível, contra a decisão que julga agravo de petição, interpor a figura do recurso de revista, né, para o TST. Nós já estudamos o recurso de revista, é aquele que tem, né, aquele possível lá, previsto no artigo 896. Agora, um detalhe importante, tá, senhores? No caso do recurso de revista contra a decisão proferida em agravo de petição, somente será possível nas condições específicas previstas no artigo 896, no caso de execução, ou seja, naqueles casos em que há ofensa à matéria constitucional, afronta direta à Constituição Federal, ou ainda, parágrafo 2º, tá? Artigo 896, tá certo? Só para vocês conferirem aí depois, artigo 896, parágrafo 2º, vai falar lá que das decisões em execução de sentença proferidas pelo TRT, ou seja, julgando agravo de petição, só caberá recurso de revista na hipótese de ofensa direta e literal da Constituição. Não posso discutir mais nada, não posso discutir cálculo, incidente, só se tiver ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal. Só para lembrar, não serve ofensa reflexa. Ofendeu o direito, ampla defesa, ofensa reflexa. Devido processo, ofensa reflexa. Não pode. Só pode no caso de ofensa direta e literal da Constituição. Ok? Muito bem. Se for o caso, ele vai para o TST, volta de novo. Fato é que quando acabar o julgamento dessa questão, seja em sede de agravo de petição pelo TRT, seja com recurso de revista, se houver ofensa direta e literal, ele retorna para a vara de origem, onde haverá, né, a ultimação da execução. E a ultimação, senhores, da execução no processo do trabalho, ela é muito semelhante àquela ultimação do processo civil. Significa dizer o seguinte: quando o processo voltar, né, se o valor tiver depositado, o juiz vai determinar a liberação, vai pagar o reclamante. Se não for suficiente, ele volta do início, expede um novo mandado de citação da execução, ou seja, vamos supor que o valor da execução seja 100 mil e o valor que está lá garantido para o juiz é 80, está depositado em dinheiro lá. Ele libera os 80 mil, pega os 100, abate os 80, sobra 20, aí começa de novo, todo o processo de novo. Manda pagar em 48 horas o saldo, não pagou, penhora de novo, se for o caso, novos embargos, novo agravo, enfim, vai repetindo a questão processual e essa tramitação até a finalização, até o pagamento total do débito. O que pode acontecer por exemplo, se for uma penhora de um bem, se é necessário um leilão, o bem vai a leilão, é feita a praça, é permitido no processo de trabalho a penhora com lanço a partir de 25%, há juízes que entendem que 20% não é lance vil, há juízes que entendem que é 25%, há outros que entendem que é 30%. Fato é que não existe uma regra que fala X% é lance vil, né? Vai da jurisprudência, vai do entendimento, vai de cada caso. Regra geral, a partir de 20% se aceita como lance passível, né, de liquidar o débito e pegar o bem. Outra coisa, é possível no processo trabalhista a figura da remissão, que é aquele pagamento, né, pelo devedor, tá certo? Quando o devedor tem uma dívida e quer pagar para liberar o bem constrito, ele pode ir lá e fazer a remissão, exatamente como previsto no processo civil.
né? Ele chega lá, vai pagar o preço igual ao valor da condenação, pagar a totalidade do processo, e aí nós estamos falando de tudo. De custas, de despesa, de honorário, né? de previdência, contribuição social, se tiver, enfim. Ele tem que satisfazer 100% do valor devido. Se ele assim, né, o fizer, ótimo, estará resolvido, paga o débito, libera o bem, acaba com a execução. É possível também a adjudicação, que é usar o credor utilizar o valor do crédito dele, por exemplo, para receber o imóvel em pagamento. No caso da adjudicação, o que o juiz vai fazer? Ele vai